Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui queda de 1,2%, gerando a formação de topo descendente em cima de uma linha aqui de tendência de baixa, ou seja, respeitando os topos descendentes nesse momento. Essa sinalização traz uma expectativa de ter um movimento de baixa para buscar aqui a região de 60 mil pontos, que inclusive coincide com a projeção de baixa dessa formação aqui de topo duplo no gráfico de 60 minutos. Então tem duas sinalizações negativas aqui no gráfico diário, uma no gráfico diário, essa formação de topo em cima da linha de tendência de baixa, a favor ainda da tendência, e essa formação de topo duplo no G60. Isso traz justamente essa expectativa maior de poder testar primeiramente o suporte na faixa dos 50 mil pontos e depois disso um suporte aqui localizado por volta dos 59.395 até os 59.200 pontos seria a próxima zona de suporte para o índice, que pode justamente frear a queda aqui nessa região de suporte que eu acabei de citar, visto essa movimentação que eu já comentei na última videoanálise, uma movimentação um pouco mais forte aqui para cima. Então temos esse cenário para o Ibovespa ainda com viés de baixa, principalmente olhando ali para o gráfico semanal. Na sequência temos aqui para falar dos futuros. Futuros não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje, fiquei bem mais focado durante o dia em cima dos gráficos intraday das ações, visto aí a dificuldade para swing trade nesse momento, depois do Trump, vamos dizer assim, a dificuldade para swing trade, eu optei por fazer entradas ali usando o auxílio de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos. Eu vou comentar daqui a pouco essas entradas. No mini índice temos aqui uma sinalização para baixo, um engolfo de baixa, formação de topo descendente. Então, dentro dessa sinalização, a expectativa de ter um movimento para baixo. Se abre subindo e gera alguma sinalização de baixa no G60, fica apoiando mais justamente operações na ponta vendedora. Para gerar a operação na ponta compradora, seria importante gerar sinal, na verdade, um cenário mais favorável para se trabalhar na compra de day trade, teria que se gerar alguma sinalização um pouco mais relevante aqui para cima de um patamar de suporte que foi perdido, que é justamente algo semelhante ao topo duplo que eu comentei no Ibovespa, aqui voltando para cima de 61.150 a 61.265. No mini dólar tivemos aqui um pregão com a formação semelhante à do pregão anterior, uma formação aqui de martelo invertido, uma formação de reversão que não teve ainda a sua confirmação, seria a superação a primeira sinal de confirmação, superação da máxima do pregão de hoje, do pregão anterior não foi feita e agora fica no pregão de hoje, 439,50. Então temos aí essa sinalização que pode trazer a reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Nesse momento, o ponto mais relevante de suporte para o mini dólar na casa dos 3.382. Aqui temos um movimento para baixo no G60, sinalização forte em cima dessa região que se encontra até os 3.382. Se a gente olhar ali dá um zoom menos no G60, a gente tem essa formação aqui de fundo, está em cima dela, e justamente o 3.382 que está aqui nesse ponto. Então, a sinalização de força no G60 aqui, a partir desse ponto, traz um indício de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, um cenário um pouco mais apropriado para se trabalhar na ponta compradora de day trade, através de um gráfico de menor periodicidade. E se abre subindo, não ganha força, fica enrolado aqui, gera nova sinalização de topo abaixo dessa região, ou seja, abaixo da região, principalmente aqui desse patamar aqui, localizado ali na faixa dos 3.411, seria algo mais favorável para se buscar a operação de venda de day trade. Nas ações, partindo aqui para as ações, gráfico diário, PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,01%, recomendei venda na Petro na formação do topo descendente ali no G60, optei por até antecipar, ontem eu tinha comentado aqui num pivô de baixo, mas antecipei aqui devido à primeira hora de pregão, ficou ali mais lateral, se perdesse os R$ 15,86. Essa venda foi acionada e cheguei a mencionar no canal DV Invest Pro que não seria mais interessante, ou melhor, que seria interessante manter-se que o ativo se mantivesse abaixo, o preço se mantivesse abaixo dessa região de fundo que foi perdida. Só que ela apresentou bastante força aqui, primeiro um fundo no G60, depois que testou essa região de suporte e gerou um candle forte no gráfico ali de 15 minutos, voltando para cima de dois fundos anteriores. Por esse motivo, encerrei a posição logo na sequência, aqui perto do 0 a 0, mais 0,25%. Essa operação com um ganho no capital total mais 0,03%, enfim, no 0 a 0 essa posição. Só que na última hora de pregão, ela, em vez de anular esse topo descendente, ela conseguiu ainda gerar
uma sinalização ali baixista, uma queda de 1,01% só nessa última hora de pregão. Então, no dia, a Petro teve essa queda aqui semelhante à queda da última hora de pregão, 1,01%. E aí, para o próximo pregão, se ela abre aqui subindo e não ganha força para cima e gera topo, nova formação de topo, me chamaria a atenção de voltar para a ponta vendedora em cima de PTR4. Na Vale 5, o dia foi relevante para baixo, com queda de praticamente 4%. Quando eu falo relevante é porque gerou um candle forte de baixa, que é o chamado aqui engolfo de baixa, ali encobrindo todo o candle anterior, fechando abaixo do gap e também abaixo do topo anterior. Então é uma sinalização uma primeira sinalização mais relevante de perda de força na tendência de alta. Ou seja, não consegue se manter muito tempo acima do topo anterior e pior, fechando até abaixo do gap. Por esse motivo, se a Vale gerar aqui topo descendente no G60 depois dessa forte sinalização de baixa, de anular ali a tendência de alta do G60, traz a expectativa de poder trabalhar na venda a favor de um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Para que esse ativo reverta a tendência dela de alta no curto prazo, ela tem que perder a mínima aqui desse fundo anterior, localizado em R$ 24,35. Temos então aqui para falar também de BBS3. BBS3 acionou a entrada logo no início do pregão, a entrada ali na superação dos 27,19. Só que fiquei monitorando também pelo gráfico 60 minutos, quando eu disse que eu fiquei muito atento ao gráfico intraday dos ativos, das ações no pregão de hoje, era porque essa ação tinha que deslanchar nessa sinalização de fundo aqui no gráfico diário. Teria que deslanchar aqui no G60, fechar acima dos 27,19 e principalmente superar a máxima da primeira hora de pregão, não conseguiu fazer isso. E aí quando ela não consegue fazer isso e volta para baixo dos R$27, se jogar aqui no gráfico de 15 minutos vai ficar um pouco mais claro, volta para baixo dos R$27 de maneira forte. Para mim ela deveria ter se sustentado acima dos R$27,10 a R$27. Quando esse ativo tenta voltar para cima dos R$27, eu opto por encerrar essa operação com a perda de 0,81%, logo abaixo dos R$27, quando apresentou fraqueza para se manter acima dos R$27. Isso representou ali uma leve perda de menos 0,08% no capital total. Depois disso, na verdade, durante ainda a posição de compra da BBS3, eu cheguei a recomendar a venda de TUB4. Não nenhum momento para fazer algum tipo de travamento em relação, porque são dois bancos, mas sim porque a TUB4 estava proporcionando uma formação aqui de topo descendente no gráfico de 60 minutos, algo semelhante ao da PETR4. Então o ativo gera essa sinalização de baixa, eu opto por fazer a venda logo na sequência em 34,08, recomendar essa venda em 34,08. E aí o ativo, ainda fiquei monitorando que poderia gerar um encerramento se ela voltasse forte para cima ali dos 34,90, dos 33,90 a 34 reais. Cheguei até a citar isso também dentro do canal da EV Invest Pro, mas ela não conseguiu se manter acima lá dos 33,90 e a gente manteve a posição aqui com esse fechamento de 33,80, queda na YouTube de 0,59%. Então é uma operação que está em aberto. Uma venda em aberto em 34,08 com stop em 35,32, já foi ajustado para a máxima aqui desse pregão, ou seja, pelo G60. Se a ação não mantiver aqui esse pivô de baixa, ganhar alguma força aqui para cima dos 34 novamente, eu posso até antecipar essa saída, ou seja, não sair nem mais perdendo dessa posição. Mas a ideia é justamente tentar pegar um movimento para baixo aqui no gráfico diário, em cima dessa operação da TUB4. Objetivo em 31,60 com risco de 3,64%, que já foi reduzido aí, seja aqui no acionamento do stop em 34,41 ou mesmo numa antecipação, dependendo se ela gerar alguma sinalização de subida no próximo pregão. Mas a expectativa seria para baixo na YouTube. Temos também aqui para comentar a GGBR4. GGBR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,02%, um candle de reversão chamado de nuvem negra, a perda da mínima do pregão de hoje localizada em 13,40, gera um sinal de topo descendente e a mudança da sua tendência para uma tendência indefinida, ou seja, gera pivô de baixa, ou seja, tendência de baixa, se perder a mínima aqui desse fundo localizado em 12,16. O ativo gerou na semana passada um candle mais forte para baixo, que traz a chance de ter um movimento de baixa no gráfico semanal,
corrigindo uma parte desse movimento de subida. Por esse motivo, traz essa possibilidade de se arriscar uma venda se perder esses 13,40 aí a partir do próximo pregão. Isso proporcionaria, inclusive, no G60 a formação de um pivô de baixa, trazendo ali uma nova sinalização de queda que pode vir a fechar primeiramente esse gap aqui, um suporte intermediário no intraday localizado em R$ 13,10. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.